Olá, queridos alunos! Chegamos ao nosso terceiro vídeo do nosso módulo Fé e Conhecimento de Deus. Eu sou o professor Anderson e espero que nós possamos obter êxito nessa nossa caminhada. Dessa feita, nós iremos pensar acerca da diferença entre o conhecimento de Deus e o conhecimento das coisas criadas. O conhecimento de Deus, do qual Jesus falou, difere do conhecimento das coisas criadas com relação à sua origem, à sua essência e os seus efeitos. Vamos pensar quanto à origem do conhecimento de Deus. Esse conhecimento ele não é encontrado fora de Cristo. Só Cristo pode conhecer o Pai. Mateus 3,17, Evangelho de João 1,14, Hebreus 1 e 3 nos trazem essa ideia. Nada no ser do Pai está escondido para o Filho, pois o Filho compartilha da mesma natureza, dos mesmos atributos e do mesmo conhecimento do Pai. Logo, o conhecimento de Deus difere do conhecimento das outras coisas quanto à sua origem, porque a origem do conhecimento de Deus é Cristo. Cristo veio a esse mundo com o intuito de revelar o Pai. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Colossenses, que ele é a imagem visível do Deus invisível. O escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Logo, a origem do conhecimento de Deus está em Cristo. E por isso, o conhecimento de Deus difere, ele distingue-se do conhecimento das outras coisas quanto à sua origem. Mateus 11, 27 diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, o Filho revela o Pai. A origem do conhecimento de Deus está em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus também difere de outro tipo de conhecimento com relação ao seu objeto. Por exemplo, quem pode compreender Deus como objeto do conhecimento humano? Como o homem pode conhecer Deus, infinito e incompreensível, que não pode ser medido pelo tempo nem pela eternidade, em cuja presença os anjos cobrem a face com as asas, que vive em luz inacessível e a quem o homem nunca viu nem pode ver? O conhecimento de Deus difere do outro conhecimento quanto à relação do objeto. É impossível, por exemplo, colocarmos Deus dentro de um laboratório para estudarmos a Deus, para dividirmos as suas partículas, para fazermos experiências para com Deus. Logo, o conhecimento de Deus difere do outro tipo de conhecimento quanto ao seu objeto. O objeto de estudo é Deus, um Deus que habita em luz inacessível, um Deus que homem nenhum viu, um Deus que é incompreensível, um Deus que é incomparável, como diz a Bíblia. A maioria do nosso conhecimento é obtido por associação. Agora pense, como usar associação para comparar a Deus? A quem nós podemos comparar a Ele? Quem é ou o que a gente pode usar para comparar a Deus? Quem é igual a Deus? Ninguém. Logo, o conhecimento de Deus difere do outro tipo de conhecimento com relação também ao seu objeto. O conhecimento de Deus também difere dos outros tipos de conhecimento quanto aos seus efeitos. Esse conhecimento recebe o nome de conhecimento da fé, pois não é o resultado científico da reflexão, nem de reflexão, mas de uma fé infantil e simples. O conhecimento de Deus deve ser obtido por nós como que se nós fôssemos crianças. Devemos lembrar do texto lá que se nós não formos iguais às criancinhas, não herdaremos o reino dos céus. Essa fé é não apenas um conhecimento seguro, mas uma firme certeza de que, não somente para os outros,
mas também para mim, a remissão dos pecados, a justiça e a salvação eterna foram dadas por Cristo, somente pela graça, somente em consideração aos méritos de Cristo. O conhecimento de Deus em Cristo traz consigo a vida eterna, a alegria imperturbável, bênçãos celestiais. Esses não são apenas efeitos, pois o conhecimento de Deus é em si mesmo uma nova vida eterna e abençoada. O conhecimento das outras coisas pode até alimentar o nosso intelecto, mas só o conhecimento de Deus é capaz de gerar em nós vida eterna, alegria e bênçãos celestiais. Chegamos ao fim de mais uma aula, de mais um vídeo, e eu aguardo todos vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês.